noite. Restauração das famílias. Esdras e Neemias fazem parte dos livros da restauração, junto com Ageu, Zacarias e Malaquias. No cativeiro babilônico, os judeus são restaurados à sua terra. Ali era a promessa que nós lemos. Para depois do cativeiro babilônico, os judeus são restaurados à sua terra em Israel após 70 anos, conforme profecia de Jeremias. Deus despertou o espírito do rei da Pérsia, Ciro, que conquistou o reino de Babilônia para edificar o templo em Jerusalém. Então eles envia judeus, cujo espírito também Deus despertou para retornar em sua terra natal. Liderados primeiro por Zorobabel, depois liderados por Esdras e mais tarde liderados por Neemias. Enquanto Esdras fala da restauração do templo em Jerusalém, Neemias fala da restauração dos muros. Eu vou repetir. Enquanto Esdras fala da restauração do templo de Jerusalém, Neemias fala da restauração dos muros. Há uma base bíblica para ver o templo e na cidade de Jerusalém uma figura da igreja, chamada de Nova Jerusalém. Conforme vemos no Apocalipse 2, no capítulo 9 também, e o versículo 22 a 26. Vamos, pois, tirar algumas lições para a nossa vida e a vida da nossa família. Primeiro, restauração do templo. Restaurando o templo. Relacionamento com a vida com Deus. 2, restaurando os muros. Nossos relacionamentos e nossa família. Os muros. Restaurando a obra, o relacionamento na obra de Deus. Restaurando o templo, primeiro, o relacionamento da vida nossa com Deus. Antes dos muros serem restaurados, o templo é restaurado primeiro. E essa restauração do templo começou com Zorobabel e Esdras. Os muros foram restaurados com Neemias. Um continuou a obra do outro. O templo fala do nosso relacionamento com Deus. Aleluia! Os muros falam dos nossos relacionamentos, a nossa família. A tônica que vamos dar quanto à palavra templo é mais no sentido da manifestação da presença de Deus em nós e nossa família. Tanto isso é verdade que o judeu, quando ora, ainda hoje, o exemplo de Daniel se volta para Jerusalém, para o templo onde Deus disse que ali manifestaria o seu nome e a sua presença no templo. Templo antes dos muros. A pergunta é: por que passou o templo? Nosso relacionamento com Deus é restaurado antes dos muros. Nossos relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus em primeiro, antes dos nossos relacionamentos. É porque o relacionamento com Deus em antes dos nossos relacionamentos, e assim não acontecer, nossa casa não será edificada. Quando edificamos nossa casa no Senhor, então podemos edificar nossos relacionamentos. Salmo de número 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É o Senhor em primeiro lugar. É o Senhor em primeiro lugar.
Interessante vermos uma ilustração clara sobre isso nos patriarcas, começando por Noé, onde eles iam antes de edificarem suas casas. Eles edificavam um altar para Deus. Altar fala da manifestação da presença de Deus em nossa vida e relacionamentos. Altar vem antes da casa. Significa que o centro da nossa casa deve ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vemos alguns exemplos, como em Gênesis 8, falando sobre Noé, em Gênesis 12, falando de Abraão, e Jacó também falando em Gênesis 28. Ageu no livro de Ageu, outro livro da restauração. Deus usa seu profeta para advertir o povo que estava construindo suas casas e tinham se esquecido de concluir a casa de Deus e seu serviço sacerdotal, devido à oposição dos inimigos. A construção ficou parada por uns 15 anos. Consequentemente, tudo ia mal na vida com Deus, vida familiar, vida financeira. Diz a Bíblia que tudo que eles estavam adquirindo e fazendo, perdiam-se, e embora. Seus bolsos eram como um saquetel furado. O que entrava, saía. Muitas vezes vivemos assim também hoje. Aleluia. Procuramos edificar nossa casa sem edificar o altar de Deus, a nossa comunhão com Deus primeiro. Eu vou repetir: procuramos muitas das vezes edificar a nossa casa sem edificar o altar de Deus em nossos lares. Mas eles se arrependeram e passaram a fazer a ordem certa. Começaram a edificar o altar de Deus primeiro. Quando eles voltam a fazer isso, assim suas casas puderam ser edificadas. Mas depois do templo, primeiro o templo, depois a minha casa, a partir daí tudo deu certo. Só podemos ter lares restaurados quando a nossa vida com Deus é restaurada primeiro. Primeiro nossa comunhão com Deus, depois os nossos relacionamentos. Porque é Deus que nos dá a direção. A direção vem de cima. Aleluia. O livro de Zacarias mostra esse mesmo período que Ageu, dos livros proféticos. Este é um dos que mais cita sobre a vida de Cristo, depois de Isaías. Este livro, Zacarias, esse livro é um chamado à conversão a Deus, para o povo concluir a construção do templo, a manifestação da presença de Deus no meio do povo. Outro chamado interessante da parte de Deus, encontramos aqui também em Zacarias 4, versículo 10, dizendo que o seu povo não poderia desprezar o dia dos humildes começos, pois o povo estava comparando o primeiro templo glorioso construído por Salomão com este segundo templo mais simples construído por Zorobabel. Como que dizia antes, a glória da segunda casa seria maior do que a primeira se o templo era mais simples? Como isso? Mas a questão não é a formosura do templo por fora, a estética. Não é isso, mas é a presença e a manifestação de Deus no templo. E conclui o versículo 10 dizendo que havia um prumo na mão de Zorobabel, um material de construção, um conserto, um prumo. Aqui aprendemos que não devemos desprezar os humildes começos do que Deus está fazendo a nossa comunhão com Ele, nossa família, a igreja. Vamos cooperar com a presença do Espírito Santo neste começo e conclusão dessa obra em nós, na nossa vida.
E também diz Zacarias 4:6 que essa obra não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Nós somos cooperadores de Deus. O que Deus quer fazer em nós é através de nós. Aleluia. Agora vem Malaquias. Malaquias, mais outro livro da restauração. Haviam se passado desde o retorno dos judeus à Palestina há uns 100 anos. Os sacerdotes e o povo estavam longe de Deus, se descuidavam da vida no templo, na casa de Deus, não eram fiéis a Deus, deixaram de lado suas contribuições para a obra, tinham problemas e pecados em suas famílias. O povo estava morto espiritualmente, tinham perdido o brilho da vida com Deus, tinham o templo restaurado, mas não tinham a manifestação da presença de Deus. Era uma vida meramente religiosa. O próprio Deus reclamava dessa situação, perguntando onde estava sua honra de pai. O profeta mostra uma promessa que diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha ferir a terra com maldição. Malaquias 3:6 é o último versículo do Antigo Testamento, que se cumpriu em João Batista, que se consumou no Senhor Jesus Cristo, que se tornou uma realidade a cada um de nós pela nossa salvação em Cristo Jesus hoje, em pleno século 21. Mas para a igreja ser restaurada, a família ser restaurada, o casal ser restaurado, pais ser restaurados, temos que ser restaurados na vida com Deus, temos que ser restaurados nossa comunhão com Deus, temos que ser restaurados com Deus em primeiro lugar. Porque o resto vem a reboque, como diz Hernandes Dias Lopes. O resto vem a reboque. Temos que nos converter ao Senhor primeiro, depois podemos nos converter os outros para o Senhor. Que tem gente que quer converter os outros, mas nem ele é convertido. Porque o testemunho fala muito mais do que muitas palavras. Temos que ter muito cuidado. Quando nós voltamos para Deus, nós voltamos uns para os outros, nos voltamos para o nosso lar. É a presença de Deus em nosso lar. Quando nós voltamos à nossa comunhão com Deus, a nossa família também ela restaura. Talvez você não veja com os olhos visíveis, mas Deus já está trabalhando quando a sua comunhão é com Deus. Deus ele já está trabalhando na sua família através da sua comunhão com Deus, sua casa de Deus. Esses livros de restauração, para terminar, principalmente os livros de Esdras e Neemias, vemos que Deus levando o povo ao reavivamento em busca, uma consagração a Ele. Vemos Esdras no livro de Neemias lendo a lei de Deus, e o povo se arrependendo, e chorando, e quebrantado. E esses reavivamentos era feita aliança com Deus, o povo das famílias se voltarem para Deus, para a sua lei, abandonaram os seus pecados, todo o desvio da lei, abandonaram todo o paganismo, toda a idolatria, toda a infidelidade com Deus, toda a infidelidade com o sacerdote, toda a infidelidade com as famílias, etc. O povo passou a ser fiel. Porque quando você é fiel a Deus, você é fiel às outras pessoas. O que também temos visto na história da igreja por suas gerações chegando até nós é uma volta para Deus.
é restaurar o altar de Deus da igreja, na nossa casa, como ocorria com Israel, tem ocorrido na igreja, na vida da igreja. Nós também hoje precisamos de um despertamento espiritual, de um reavivamento. Paulo chamava a igreja de Éfeso: desperta, tu que dormes. Efésios 5. O Senhor também hoje nos chama a este despertamento, a essa restauração. Hoje, no Novo Testamento, o Senhor Jesus já fez uma aliança com Deus conosco. O Senhor Jesus já fez uma aliança com Deus conosco. Pois vamos viver para Ele. E nosso casamento também tem uma aliança de amor e fidelidade entre o casal e entre os filhos. Aliança essa que só será uma realidade quando vivermos debaixo da nova aliança com Deus através de Cristo, pelo seu Espírito que habita em nós, como o seu altar manifesta toda a presença de Deus na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. Então, antes de tratarmos nossos relacionamentos na família, tratemos com Deus a nossa vida. É Ele tão somente Ele, que poderá salvar, restaurar, aperfeiçoar, amadurecer nosso casamento e nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos relacionamentos. É só Ele. Que o nosso coração hoje, que o nosso coração, que hoje é o templo de Deus, também seja o seu altar, lugar de adoração e manifestação a Deus. Nós podemos ser o templo, aleluia, podemos ser o templo, um lugar físico, mas não ser o altar, um lugar onde os sacrifícios vivos e agradáveis a Deus são apresentados. Aleluia, meu Deus. Nós podemos viver no altar de Deus, no nosso templo, na nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. O altar tem que estar consertado dentro de nós. Interessante observar na palavra que o altar vem antes do templo. O templo passou a existir por causa do altar. O altar está dentro de você hoje. Você está na rua, o altar tem que estar aceso. Você está em casa, o altar tem que estar aceso. Você está trabalhando, o altar tem que estar aceso. Você está estudando, o altar tem que estar aceso. Você está no ônibus, o altar tem que estar aceso. Você está dirigindo, o altar tem que estar aceso. Aleluia! O tempo é só para você vir para adorar, para se ajuntar aos dois membros do corpo de Cristo, que faz o corpo inteiro adorando ao Senhor Jesus. Que Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça. Preste atenção, Cristo não é o cabeça. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça. O cabeça tem vários o cabeça. O cabeça é o gerente, é o chefe, é o cabeça. Jesus não é o chefe, Jesus é a cabeça. Só anda com a cabeça, só vê com a cabeça, só cheira com a cabeça, só ouve com a cabeça. Ele é a cabeça da igreja. Precisamos estar unidos como os membros do corpo de Cristo. Aleluia. O altar fala da manifestação da presença de Deus. Que assim seja o nosso coração, um altar para Deus. Nosso corpo é o templo de Deus. Onde está o seu altar? Um altar da presença de Deus, um altar de entrega, um altar de consagração, um altar de oração, um altar de louvor, um altar de adoração, um altar de sacrifício, um altar vivo e agradável a Deus. Precisamos ver isso dia após dia, porque dele recebemos graça sobre graça. Consagremos as nossas alianças, as nossas famílias ao Senhor.
Eu quero orar pela sua vida. Vamos ficar em pé. Aleluia! Deus eterno, Deus vivo, Deus único, Deus da nossa alma, Deus da nossa fé, Deus justo, Deus verdadeiro. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está, Senhor, os que estão aqui e os que estão assistindo. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha restaurar a vida de cada um, o lar de cada um, a família de cada um. Toma a direção, Senhor, direciona a mente, direciona o coração, e tudo seja para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, que cai por terra, e o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um dos teus filhos e da tua